Convido quem tem a sua Bíblia a abrir no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 15 até o 21. João 14, do 15 até o 21. João 14, 15 ao 21. E lá está escrito assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui o texto bíblico. Quero a minha mãe. Eu creio que todo mundo já usou essa frase em algum momento da vida, né? Quero a minha mãe. Você se lembra quando foi a última vez que você disse isso? Você lembra quando foi a última vez que você pediu pela sua mãe? Talvez algumas vezes a gente possa dizer assim, meio que em tom de brincadeira, né? Mas quando a gente fala essa frase, é porque a gente está passando por uma situação de dificuldade. É um momento em que a gente precisa do cuidado da mãe, que a gente precisa ser consolado por uma mãe, talvez aconselhado, precisamos nos sentir seguros, precisamos do colo da mãe. Basicamente, a gente diz que quer a nossa mãe quando nós necessitamos de amor, quando a gente precisa de conforto e de segurança. O texto que nós lemos, ele não fala do Dia das Mães, ele não menciona a mãe em nenhum sentido, mas ele é um texto que nos ajuda a viver a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, naqueles dias em que a gente quer a nossa mãe, naqueles dias que a gente está sentindo a necessidade de cuidado e amor. Esse texto, na verdade, ele acontece num momento bastante delicado para os discípulos. Desde o capítulo 13 de João até o final do capítulo 17, nós estamos naquele momento da Quinta-feira Santa. Os momentos anteriores à prisão e à morte de Jesus. E Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele vai dizendo que ele vai deixar a eles, que chegou a hora de ele passar desse mundo para o Pai, que ele veio de Deus e que voltaria para Deus. E os discípulos, eles não conseguem compreender isso muito bem. Eles não têm ainda a compreensão de que Jesus vai morrer, vai ressuscitar e depois vai subir aos céus. Eles não estão entendendo a mensagem, mas Jesus, ele deixa essa mensagem de amor para eles, para que eles possam ter forças nos dias que vão vir, nos dias que se seguirão, nos dias difíceis que eles vão enfrentar, não só por causa da morte de Jesus, mas também por causa depois, mais tarde, da ascensão de Jesus. Jesus vai subir aos céus e vai deixar os seus discípulos para trás. Eles vão permanecer no mundo. E naqueles dias os discípulos, eles vão precisar de algo muito mais do que apenas a sua mãe.
eles vão clamar pela presença de Jesus. Eles vão dizer: quero Jesus. Então Jesus, ele vai falar palavras de auxílio. Mas a gente, olhando para o texto que nós lemos, tem 3 palavras de auxílio que nos ajudam bastante nos dias que nós precisamos de carinho e de atenção, nos dias que a gente precisa de um abraço de uma mãe, ou até muito mais do que isso, de um abraço do Senhor Jesus. O primeiro auxílio é que Jesus fala do relacionamento de amor que ele tem com os seus discípulos, e ele diz que esse relacionamento de amor não vai acabar depois que Jesus subir aos céus. Ele vai dizer: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E também depois vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É muito interessante. Jesus está próximo dos discípulos, o relacionamento de amor entre Jesus e seus discípulos é grande. E Jesus diz: depois que eu me for, o nosso relacionamento de amor não vai acabar. Eu não vou mais estar presente fisicamente entre vocês, mas eu continuarei amando vocês e vocês continuarão me amando, se guardarem os meus mandamentos. É verdade que aqui não é só uma promessa, é uma ordem também que Jesus está dando: guardem os meus mandamentos, guardem a minha palavra, continuem me amando. Mas junto com essa ordem tem essa promessa. O fato de Jesus ir ao Pai não vai impossibilitar que o seu relacionamento com os discípulos permaneça, que o seu relacionamento com os discípulos continue. João vai dizer bem claramente que Jesus amou os seus, amou os que estavam no mundo e os amou até o fim. E que Jesus amou ao ponto de dar a sua própria vida por eles. Quando Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus discípulos. Então esse é o padrão de relacionamento entre os discípulos e Jesus, e também entre os discípulos, entre eles mesmos. É o amor. O amor é muito importante. O amor é o sinal da presença de Jesus entre os discípulos. Se os discípulos agirem com amor uns para com os outros, isso será sinal de que Jesus está entre eles. Se os discípulos amarem o mundo, demonstrarem amor para com o mundo, isso será sinal da presença de Jesus entre eles. E esse amor, ele vai acontecer por meio de guardar a palavra, por meio de guardar os mandamentos de Jesus. E é muito interessante, quando a gente fala em guardar a palavra de Jesus, o sentido de guardar aqui, ele é um pouco diferente do que a gente tem costume de falar em guardar. Quando a gente fala em guardar, geralmente tem a ver com botar em algum lugar, guardar dentro de uma gavetinha lá, fechar a gavetinha e esquecer lá dentro. Mas não é esse o sentido de guardar aqui. O sentido de guardar aqui, ele tem mais o sentido de, claro, obedecer os mandamentos, mas tem o sentido de vigiar. Vigiar. É um guardar diferente daquele guardar onde você guarda e esquece que guardou. Você guarda e deixa lá e vai embora. Não. Guardar a palavra de Deus significa vigiar ela, estar ao lado dela, estar sempre de olho nela. É um cuidado, é uma observação, é uma custódia, como quase vigiando um prisioneiro, guardando, verificando, olhando para essa palavra. Poderia significar também, parecido com meditar na palavra de dia e de noite, uma expressão que aparece bastante na Bíblia também. E tem a ver também com praticar essa palavra.
Então é muito diferente de guardar e deixar guardado. É guardar, mas é um guardar que continua olhando para essa palavra, que continua se relacionando com ela. E nessa prática da palavra, Jesus mostra para os seus discípulos que o fato dele estar ausente fisicamente não impossibilita que eles se relacionem num relacionamento de amor. Jesus estava ali, estava na frente dos discípulos. Os discípulos puderam ver Jesus durante 3 anos. E de repente, Jesus não estava mais ali. Mas eles poderiam continuar esse relacionamento de amor. Porque o texto diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E essa palavra não vale só para os discípulos daquele tempo. Ainda para nós hoje, isso vale. Nós hoje podemos amar a Jesus e sermos amados por Jesus da mesma forma. Quem ama o Senhor Jesus, obedece a Ele, guarda a sua palavra. E é porque, e também é amado por Ele. Os discípulos não viram mais Jesus depois da ascensão. Mas isso foram só os primeiros discípulos que não viram mais Jesus. Eles viam Jesus e depois não viram mais. A partir da segunda geração de discípulos, ninguém mais viu Jesus fisicamente. Incluindo nós. Nós não vimos Jesus. Mas nós podemos crer nele a partir do testemunho dos primeiros discípulos, e nós podemos saber que ele nos ama, e nós podemos retribuir esse amor por meio da obediência à sua palavra. E podemos amar uns aos outros, como ele também nos amou. A segunda palavra de auxílio que o texto nos traz, também é uma promessa. Jesus prometeu que enviaria o Espírito da verdade, como diz lá no versículo 17. E o versículo 26, que a gente não leu, está logo em seguida, ele fala que é o Espírito Santo. E Jesus também diz o que o Espírito Santo vai fazer na vida dos seus discípulos. O Espírito Santo vai ser o consolador, ou o ajudador dos seus discípulos. Mas consolador e ajudador ainda são palavras na língua portuguesa que não conseguem conter o significado verdadeiro do termo original no grego. O grego, ele diz, a palavra aqui é parakletos. Parakletos significa sim consolo, ajuda, mas é bem mais do que apenas isso. Não é apenas uma ação de cuidado, mas é um desenvolvimento de cuidado, é um auxílio constante, é um consolo constante. Uma tradução possível para parakletos, mais literal, seria aquele que se joga no chão. Aquele que se joga no chão ao nosso lado. Porque quando nós estamos sofrendo, nós nos jogamos no chão. E o Espírito Santo é esse que se joga no chão ao nosso lado. Esse é o sentido dessa palavra. O Espírito Santo é alguém que, se encontra alguém caído na estrada, se joga no chão ao lado dessa pessoa para cuidar dessa pessoa e levar ela para um lugar seguro. Esse é o Parakletos. E Jesus, ele diz então: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro ajudador, ele lhes dará outro Parakletos, a fim de que esteja sempre convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus, ele vai revelar as formas de manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos ao longo de todo esse trecho. Jesus, ele promete que o Espírito vai ensinar todas as coisas para os discípulos. E ele vai ajudar os discípulos a lembrar de tudo aquilo que Jesus os ensinou. Talvez os discípulos poderiam ter esquecido coisas que Jesus ensinou, mas o Espírito Santo vai lembrar. Ele vai testemunhar de Jesus aos discípulos, vai capacitar os discípulos a testemunhar de Jesus para as outras pessoas.
O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e guiará os discípulos a toda a verdade. O Espírito Santo será força vital para os discípulos viverem o novo nascimento, aquele mesmo novo nascimento que João escreve lá no capítulo 3, onde Jesus fala para Nicodemos do novo nascimento. O Espírito Santo cuida, consola, fortalece, revela a verdade. Esse é o Espírito Santo que Jesus prometeu para os discípulos e enviou a nós. E a terceira palavra de auxílio de Jesus é uma outra promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, Jesus está indo para o Pai. Ele não vai deixar os discípulos sozinhos, vai deixar um outro auxiliador, vai deixar um outro consolador, o Espírito Santo. Mas mesmo assim, mesmo Ele deixando o Espírito Santo para estar conosco, Ele não vai nos deixar órfãos, Ele vai voltar. E aqui é uma promessa da volta de Jesus. Jesus percebe que os discípulos estavam se sentindo abandonados. E então Ele lhes diz isso para que eles possam combater esse sentimento de abandono. Ele disse: olha, a minha volta para o Pai não vai ser um adeus, vai ser apenas um até logo. Um até logo. Porque, sim, os discípulos se encontrariam novamente com Jesus depois da ressurreição, mas essa promessa é principalmente para depois da ascensão de Jesus. Jesus, Ele diz, lá no início do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A gente acha, quando lê esse texto, a gente imagina que Jesus ele foi para o céu construir algumas moradas, construir as casas onde a gente vai morar. Mas não é essa a imagem que esse versículo quer nos passar. Na verdade, esse texto aqui, ele é emprestado por Jesus da liturgia de casamento da época de Jesus. Na época de Jesus, os casamentos, eles aconteciam em dois momentos principais. Primeiro havia uma festa de noivado, que era quando o noivo ia até a casa da noiva e fazia ali todos os acordos necessários com o pai da noiva. E o segundo momento era quando o noivo, então, ia até a casa da noiva para buscar ela para as bodas e para viver com ela em sua casa. Então, o primeiro momento, o noivado, era um momento onde se celebrava uma ceia, tinha muitos festejos. E em determinado momento dessa cerimônia, os noivos tomavam vinho da mesma taça. E o noivo dizia para a noiva: desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo contigo. Isso nos remete bastante à ceia do Senhor, né? Quando Ele promete que um dia vai beber também junto conosco a ceia. E ao final da ceia, como uma palavra de despedida, o noivo dizia para sua noiva uma promessa. Ele dizia assim: eu vou para a casa do meu pai, e eu vou preparar um lugar para ti lá na casa do meu pai. E quando eu for e preparar lugar para ti, eu voltarei, a receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, tu estejas também. Então, havia essa liturgia, esse ritual de casamento, e Jesus diz da mesma forma: eu vou para o Pai preparar morada para vocês. E quando eu preparar essa morada, eu voltarei para levar vocês para junto comigo. Então Jesus ele faz essa despedida,
esse até logo, mas é um até logo que tem um compromisso de um reencontro, de uma nova vida, de uma vida de comunhão. Nós não tivemos a oportunidade de ver o Senhor Jesus ressurreto. Somente os primeiros discípulos puderam ver isso. Mas sem dúvida nenhuma, nós estamos incluídos entre os discípulos que verão o Senhor Jesus na sua volta para a consumação desse casamento, do noivo que é Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Também na liturgia do casamento nos tempos de Jesus, tem um fato interessante também, que depois que o noivo ia para a casa do seu pai, com essa promessa do retorno, a noiva ficava aguardando com expectativa o retorno do noivo. A sua ocupação era se preparar para as bodas. Ela acendia uma vela e colocava num lugar bem visível da casa, para que toda vez que olhasse para aquela vela, se lembrasse do noivo, pensasse nele, desejasse o seu retorno e a sua ida para a nova morada. E a noiva podia ficar tranquila, porque o noivo tinha feito a promessa, ele certamente viria buscá-la. Nós vivemos hoje os dias entre a ascensão e a volta de Jesus. Dias que podem ser muito difíceis. Dias que talvez a gente possa até se sentir abandonado por Jesus. Não sei quantas vezes você teve esse desejo de dizer quero a minha mãe nesses dias que nós vivemos, em relação ao Senhor Jesus. Não sei quantas vezes nós ainda vamos passar por dias assim, onde nós desejamos ter o abraço e o conforto da mãe porque a situação está difícil. Mas essas palavras de auxílio de Jesus, elas nos ajudam a permanecermos firmes, mesmo nos dias difíceis. Que nós não deixemos de confiar no amor de Jesus, sem olhar para as circunstâncias que a gente passa, mas olhando para a cruz, porque lá na cruz nós vemos o amor de Deus pregado por nós. E que nós também pratiquemos o amor uns para com os outros, assim como Jesus nos amou. Não deixemos de amar o Senhor Jesus. Busquemos conhecer mais dele, mais da sua palavra, dos seus mandamentos, em obediência. Que a gente viva também sendo consolado pelo Espírito Santo Consolador. Lembrando que Jesus prometeu que ele viria, mas ele já veio. E que a gente possa receber o cuidado e o consolo que o Espírito Santo nos dá. Que a gente confie na promessa de Jesus, no compromisso da sua volta, para que nós tenhamos a vida eterna junto com ele. E toda vez que na nossa vida nós desejarmos gritar, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, que a gente lembre desse trecho de João, do capítulo 13 até o final do capítulo 17. E que a gente encontre nesse texto o auxílio de Jesus para os dias difíceis. Amém.